Olá, boa noite a todos. Sérgio Ricardo falando nessa live sobre o método neurosistêmico, o maior aliado do RH. Importante lembrar aqui que eu sou uma pessoa que fico muito assim, assustado com a competência do pessoal de RH, com o jeito que as meninas trabalham, o jeito que elas enfrentam as diversidades, as dificuldades, o jeito que elas têm que gerenciar, jogar com a liderança, tem que ter muito jogo de cintura. Então eu vejo muita gente de RH, eu tenho vários alunos que são diretores, gestores de RH, e eu vejo quanto eles têm que fazer uma coisa assim, todo dia fazer uma gestão realmente de RH para cima, esse que é o pior negócio. Não é só a gestão para baixo, não, nem nos pares. É a gestão para cima. Então eu fico muito assim, eu quero começar essa live falando para vocês que vocês estão de parabéns. É importante que vocês jamais desistam dessa função tão rica e ao mesmo tempo pouco valorizada. Mas nesse processo nosso de trabalho, nesses longos anos de trabalho, muita gente conheceu o nosso método, conheceu a nossa maneira de fazer uma gestão melhor, não só de RH, como de liderança, como de alta performance, como de vendas, como de gestão de conflitos, né? Mas principalmente, como que a gente pode usar esse método para melhorar a gestão, para ser mais, somar mais com a RH. Então eu quero trazer para vocês que não conhecem os nossos protocolos, trazer os benefícios desse método, porque muitas pessoas ficam limitadas a alguns tipos de acesso, limitadas a alguns tipos de gestão, e isso, o mundo está mudando muito rápido. Nós temos que ter muita rapidez na gestão, na retenção de talentos, no desenvolvimento de talentos, no gerenciar, no administrar, no criar processos, enfim, são vários e vários itens, são várias e várias formas que o RH tem, através do método neurosistêmico, de melhorar a sua gestão. E principalmente, além de melhorar a gestão, gerar uma cultura melhor na empresa, facilitar a absorção, a retenção de conhecimento, e ter disseminadores de cultura e de conhecimento praticado através do método neurosistêmico. Agora, para isso, existem etapas a serem cumpridas e nada cai do céu, nada acontece do dia para a noite. Então, muita gente vai no mais fácil. Eu não vou julgar o mais fácil, o melhor, o mais bonito, o mais cômodo. Eu vou simplesmente falar de resultados. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que nosso processo de gestão empresarial, na minha percepção, com algumas exceções, né, já começou tudo errado. Por que começou tudo errado? Porque o empresário, o empreendedor, o administrador, o CEO, ele já vem de uma cultura, ele já vem de uma formação, ele vem de um preparo, de um MBA, de uma pós-graduação, que deixa a desejar no quesito ser humano. Então não é uma coisa que um CEO de uma empresa, que um gestor, que fez o MBA, que fez algum tipo de curso de formação ou curso de aprimoramento, que ele já vem com essa cultura desde lá do primeiro bacharelado dele. E na hora que ele senta numa empresa, né, ele vai querer resultado, foco, meta, venda. É isso que ele quer. Só que o problema é que, para se conseguir resultado, meta, né, se é uma empresa maior que tem uma gestão com conselho, já é um capital aberto, isso piora muito no que eu vou dizer aqui. Então, dentro desse processo de gestão de RH, eu tenho clara certeza de que muita gente nas empresas sofrem porque o processo de formação já está errado desde o começo, né? Se é uma empresa familiar, todos sabem que existem várias pontas aí dentro de
de uma situação que cada um corre para um lado, cada um quer fazer do seu jeito, ou cada um não quer administrar de maneira correta, quer administrar conforme o entendimento dele. Isso está errado ou certo? Não estou aqui para julgar. O que eu estou falando é sobre resultado. Só que o resultado que eu tenho, gente, é sobre a gestão como um todo. Tá? Então, por exemplo, nós somos, principalmente em São Paulo, tá? Eu não vou generalizar Brasil, mas é dentro do Brasil, São Paulo, então eu tenho que falar desse processo. E eu interagi com mais de 100 empresas, e o que eu mais vivenciei foi transtornos mentais dentro da empresa. Quais são os causadores de transtornos mentais na empresa? A empresa, a falta de segurança psicológica. Mas por que existe falta de segurança psicológica? Porque o líder não é preparado. Então nós temos um problema muito grande com a liderança. Algumas empresas, que eu não vou citar nomes, têm esse programa, têm esse processo, têm o protocolo correto para manter uma empresa saudável e ter desenvolvido nas pessoas, né, criar um programa de segurança psicológica. Contudo, a maioria das empresas, ou seja, mais de 90% das empresas, não possuem isso. Conclusão, pessoas dentro de uma empresa gerando doença psicossomática. E o líder que é culpado. Não me coloque problema dentro de uma empresa que o líder não possa resolver, ou que o líder não tenha consciência, ou que o líder não saiba lidar. Então eu estou falando desde o presidente da empresa. Muitos líderes são bipolares, totalmente esquizofrênicos, e totalmente, ao mesmo tempo que eles são destemidos na área de gestão ou na área de bater metas, eles são completamente inadequados na área de gestão, o lidar com o ser humano e saber usar o processo cognitivo de aprendizado, o processo de clima, o processo de cultura organizacional, que vai fazer com que cada colaborador ou cada colaborador se sinta mais à vontade para produzir, mesmo aqueles que não estão produzindo. E o RH está no meio disso tudo. Então eu sei, porque eu conheço de perto as duas pontas. Eu trabalho com os executivos e trabalho com o RH. E o que eu mais vejo é isso, líder despreparado, com o RH cheio de ideias, cheio de boa vontade, cheio de processo e protocolo, pronto para ser implantado, mas o líder sabota. Porque ele já vem de longe com má formação. Ele já vem de longe com características de não liderança, de chefia, com características de pressão o tempo todo, sem saber fazer a devida calibração. Então, como que o nosso método pode melhorar isso, principalmente nas empresas? Porque o maior país no mundo produtor de transtorno mental em empresas, é o Brasil. E São Paulo é o campeão disso. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Então quando eu criei esse método, quando eu fui entendendo tudo isso, eu fui focar em qualidade de vida, em resgate de fisiologia, eu fui focar em gestão de alta performance para atletas, e aí eu percebi que isso poderia ser usado para autoestima, para vendas, para alta performance em qualquer nível de cargos de liderança. E aí nós começamos então essa caminhada, vamos dizer assim. Como é que o método pode ser importante, e eu sei que é importante para as empresas? Primeira coisa é entender que a contratação, ela depende de marcadores biológicos, ela depende de marcadores técnicos e depende de marcadores psicológicos que as empresas não possuem. Poucas apenas possuem. Então, dentro do método neurosistêmico, o primeiro marcador psicológico, nós temos tanto o traço de personalidade como a parapsicometria. Depois eu vou falar sobre isso. Quando você vê a sociabilização e a interação com o grupo, você tem os níveis de consciência. Quando você vê a resposta funcional e a resposta fisiológica, você vê a identidade genética. Quando você vê a dominância cerebral e a capacidade que as pessoas têm, tecnicamente falando, neural,
de atuar numa área com muito mais facilidade, você tem a dominância cerebral. Conclusão, quando você aprende a fazer isso, você tem o jeito de fazer a avaliação, que é o assessment, você tem a maneira como você precisa de tal pessoa com tais perfis psicológicos, neurofisiológicos, do sistema nervoso, do balanço autonômico, dos níveis de consciência, do traço de personalidade, da genética, da projeção inconsciente de trauma, fobia, desespero de infância. E quando você tem todas essas possibilidades, você sabe o tipo de profissional que você precisa para entrar no meio daquela equipe e somar com a equipe. Então, muita gente, quando contrata e coloca dentro de uma equipe, ele esqueceu que ele não pode avaliar a pessoa que está chegando apenas. Ele tem que saber as pessoas que estão ali. Mas como eles não têm esses parâmetros, na hora que chama essa pessoa, que contrata essa pessoa que está chegando e coloca no meio de pessoas que talvez não tenham compatibilidade genética, neural, nervosa, de personalidade, de níveis de consciência, de dominância cerebral, o que vai acontecer? Vai gerar um caos. Então, muita gente, quando eu falo que contrata errado, não é que contrata errado porque não sabe contratar, é porque não tem a informação adequada para se contratar. Então, na contratação, o método neurosistêmico, ele já bate de 10 a 0. Aí muita gente vai falar assim para mim, mas eu uso DISC, eu uso MBTI, eu uso tudo. Eu não vou discutir isso, gente. Eu estou falando de marcador, desde o marcador biológico, eu não estou falando de responder questionário. Ok? Vamos deixar bem claro isso. Eu não sou nada contra responder questionário, mas não é só esse processo para se contratar alguém. Eu não posso colocar todo o meu investimento de contratação, depois de treinamento e desenvolvimento de uma pessoa, depois de capacitação dentro da empresa, depois de integração social dentro da empresa, baseado no questionário que eu apliquei apenas. Eu tenho que me basear em muito mais dados técnicos e dados que vão oferecer para as pessoas e para a empresa maior segurança, porque é desumano você contratar alguém que não tem perfil para trabalhar onde você quer. É desumano você exigir de alguém algo que ele não possa dar. Então, quando eu aprendi a fazer isso, e nós criamos esse método, eu percebi que é muito melhor você aprender a medir para depois gerenciar. Só que o jeito de você medir e mensurar, o assessment, vamos dizer assim, ele tem que ser desde a parte neurofisiológica até a parte de projeção inconsciente. Você não pode só pegar o lado técnico da coisa. Nós estamos vivendo hoje num processo que é muito complicado, já vista a pandemia e a condição funcional e fisiológica das pessoas, e também a condição da parte da psique das pessoas. Então, dentro desse método, nós temos como contratar de maneira consciente, com marcadores biológicos, com base técnica, neurológica, científica, e saber que mensurar a equipe que você possui e que integrante que cabe naquela equipe para não criar mais problema na empresa. Então, como nós falamos assim, já errou na contratação. Não é porque você não sabe contratar, é porque você não tem a informação correta para fazer a devida contratação conforme a necessidade da empresa. Tá bom. Então, a primeira coisa que o método pode ser um grande aliado para o RH é saber contratar de maneira científica. Eu não posso colocar todo o dinheiro da empresa, todo o know-how da empresa, toda a visibilidade que uma empresa tem. Contratei simplesmente porque eu fiz uma entrevista e ele respondeu um questionário para mim que foi ótimo. E isso é do século passado. Eu estou falando de você ter marcadores biológicos. Eu estou falando de você atuar com neurociência comportamental na contratação. Por isso, do método neurosistema. A segunda questão dentro desse processo é o mapeamento na empresa para você saber se a pessoa está dentro da equipe, se aquela equipe é uma equipe saudável, uma equipe que tem disponibilidade funcional, uma equipe que tem sistema nervoso ativo e não reflexível ou reativo, se o traço de personalidade das pessoas são compatíveis com o traço de personalidade dos gestores ou da cultura da empresa, se os níveis de consciência das pessoas da equipe, a predominância consciente dos níveis de consciência e a predominância dos gestores estão adequadas,
E se todo o processo de cultura é baseado nos níveis de consciências corretos, baseado na missão, visão, propósito e valores que a empresa tem. Então, muita gente não sabe equiparar tudo isso e vai trabalhando. Por quê? Porque, como eu comecei a nossa live aqui, o RH, ele fica submisso por uma questão, primeiro. O cara que está sentado lá na ponta, ele não tem informação adequada, ele quer resultado, ele quer menos tempo, ele não quer gastar. Só que você vai lidar com pessoas, tudo que você investe numa pessoa com o nosso método, você investiu $1, você puxa 4. É melhor que coaching. Você investiu $1, você puxa 4. Você recebe 4 de volta. Por quê? Porque você não gasta na recontratação, você não gasta no retrabalho, você não gasta mais na reunião, no falar do que está falando de novo. Quer dizer, ok? Então, a gente sabe mensurar isso por via de resultado. Então, o contratar certo com a informação correta é que vai fazer diferença no resultado lá de alta performance. Então, na hora que você tem um time, que você sabe qual é o modelo neurosistêmico desse time, você vai contratar alguém que se encaixa nesse modelo. Então, na contratação e na gestão desse time, nós temos que entender qual é o modelo neurosistêmico. A outra coisa, nós temos todos os dias altos e baixos, né? Alto, baixo, acordei mal, acordei bem, tudo mais. Quando você tem o marcador neurosistêmico, você entende como lidar com esse alto e baixo, mas muito melhor que isso, você trabalha de um jeito que você mantém a sua equipe em alta performance. E aí eu vou falar uma coisa que eu sou palestrante, né? Tem palestra de motivação, né? Tem aquelas coisinhas, aquela coisa toda. Gente, equipe de alta performance não precisa de motivação. Você quer me deixar entristecido? É falar para mim que você precisa de uma palestra de motivação. Eu já sei que está tudo errado lá na empresa. Palestra de motivação é para time básico. Pessoas que precisam ser motivadas é porque não tem um líder, não tem uma cultura correta. Então, muita gente já erra na gestão por não ter a devida equação, que é performance é igual a potencial menos interferência. Quais são as interferências das pessoas? Se você não fez PNL, pelo amor de Deus, não importa se você não quer fazer comigo, faz com alguém que tenha a certa formação e saiba ministrar. Não me faça online, porque não funciona. Coach e PNL online para inglês ver, né? Não existe fazer PNL coach online. É enganação, que as pessoas estão precisando ganhar dinheiro e estão criando um monte de coisa. Não existe. Eu dou aula há 30 anos de coach de PNL, 20 anos de coach, 30 de PNL. Não dá para fazer coach PNL online. É enganação, tá? Mas devido à necessidade financeira, os caras criam uma baita escola, criam um monte de funcionário e não tem como pagar. Então começa a querer vender o que dá, tá bom? Então vamos voltar aqui. Quando você tem alta performance, porque você tem o potencial e não tem interferência nas pessoas, você sabe lidar com as interferências das pessoas, você tem PNL, e você mantém um padrão de potencial alto. Por quê? Qual o tipo sanguíneo da sua equipe? Qual o tipo sanguíneo e manifestação de performance da sua empresa? Quais são os níveis de consciência predominantes da sua empresa? Qual é o nível de estresse oxidativo, alcalinizado, crônico, agudo da sua empresa? Quais são os marcadores de disponibilidade funcional que a sua empresa possui? Quais são a média de dominância cerebral da sua empresa? Qual é o padrão de integração social dessa empresa com os marcadores de inconsciente coletivo, com parâmetros de parapsicometria? Então, muita gente não sabe o que eu estou falando. Por quê? Porque não conhece o método neurosistêmico. Estão usando e abusando de outros métodos que são bons, mas eles não são ele não fecha o circuito. E o RH, tendo essa base de dados, o RH sabe contratar, fazer a gestão, melhorar a performance, equilibrar e minimizar as interferências,
tem como fazer a gestão para cima, tem como manter a energia do grupo para manter um estado de alta performance, um estado de recurso mais completo, consequentemente uma equipe motivada, que não precisa de motivação, que é uma equipe de alta performance. Você não fala para o Lewis Hamilton, você não fala para o time do Flamengo, ou para o time do Atlético, ou sei lá eu, o time que está em primeiro lugar, que eles estão precisando de motivação. Por quê? Equipe de alta performance, gente. Você não pega o time do Bernardinho e fala que eles precisam de motivação, porque lá tem um líder que os caras são motivados o tempo todo. Eles acordam de manhã motivado. Você não pega um campeão olímpico e fala, ah, esse cara precisa de motivação. Ele é automotivado. Então essa frescura de motivação é falta de liderança, é falta de gestão. E muita gente não entende disso. Contrata lá um papagaio de pirata para fazer o galera, estoura balãozinho e fica todo mundo feliz. Tá tudo errado. Nós somos o primeiro país que gera transtorno mental dentro das empresas. Pode isso, cara? Pode. Por quê? Porque a gestão está toda errada. O jeito que faz a gestão está toda errada. As empresas não possuem segurança psicológica. Eu fiz uma live outro dia sobre isso. As empresas não possuem segurança psicológica. Os líderes não sabem criar segurança psicológica na cultura da empresa. E o RH sabe como fazer, pode fazer melhor, mas não pode mais. Não tem abertura, não tem carta branca. Por quê? Vai gastar. Só que gasta o dobro porque manda as pessoas embora, ou as pessoas vão embora por si só, tem que contratar de novo. E a culpa quem é? Do gestor, a culpa é do RH, a culpa é do líder? Não, é que já foi formado errado. A faculdade já não tem isso na faculdade. Então, o que nós fizemos? Criamos um método e de maneira muito humilde, de maneira com muita calma, né? Nós só temos 2 braços. A gente vai capacitando as pessoas, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E hoje nós temos aí muitos analistas neurosistêmicos, muitos coaches neurosistêmicos, muitos trainers neurosistêmicos. Mas mesmo assim é um grãozinho de areia nesse universo que nós vivemos. Então nós temos que ter todo esse padrão científico disponibilizado dentro das empresas, para o RH poder usar isso como marcador biológico, como marcador de crescimento, como marcador de alta performance, e saber quais protocolos usar dentro de uma empresa para poder gerar resultado. E agora com a pandemia, que as pessoas estão em home office, muito mais pessoas em home office, o que vai acontecer? Vai piorar isso. E por que vai piorar isso? Porque você nem tem mais o clima na empresa para saber se você vai estar empregado amanhã. E a maioria, 85% das profissões em 2030 nem foram descobertas ainda, nem existem ainda. Então, se esse processo de RH e esse processo de gestão de RH, ele vai ter que ser muito mais rápido, muito mais científico e muito mais prático. Tanto para fazer gestão para cima, como fazer gestão para baixo. Então, dentro desse programa neurosistêmico, você tem condições de analisar com muito mais perfeição, com muito mais detalhes, o que está acontecendo realmente com as pessoas e como você pode transferir conhecimento, como você pode fazer uma gestão mais inteligente, trabalhar com neuroliderança, com neurobusiness, com neuromarketing e fazer um programa muito mais completo dentro da sua empresa. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Robson, um grande abraço, beijo no coração. Lacerda, Elaine, Tiago, bom estar com vocês aqui. Staff, Jô, gente, prazer imenso. Doutor Felipe, prazer imenso estar com vocês aqui, uma honra. E trazendo algumas informações, eu quero deixar algumas dicas aqui também que podem ser úteis para você que é de RH, você pelo menos começar a analisar. Edson, um abraço. Uma das coisas mais importantes para a gente entender com pessoas, gente, é assim. Eu vou repetir aqui, eu já falei muitas vezes isso, mas eu sou obrigado a falar sobre isso. Quem não tem PNL é semi-analfabeto, tá? Quem quiser fazer PNL,
Em janeiro vai ter o melhor curso nosso presencial, intensivo. Quem quiser fazer online, pode fazer, mas depois vai ter que fazer presencial. E vai ser, é de segunda a domingo, é o curso mais completo de PNL que nós temos. Quem não tem PNL, desculpa, você está perdido. Você não está sabendo entender gente. Você não sabe fazer leitura de gente. E se você trabalha com pessoas, você já deveria saber disso. Quem não tem coach está descartado do mercado. Esquece. E aí esse negócio que as pessoas estão fazendo hoje, vocês me perdoem. Eu sou mestre em coach pela Florida Christian University. E eu não deixo de falar que eu sou coach. Eu não sou mentor, tá, gente? Então tem muita gente que não sabe aplicar coach, fez um monte de besteira na vida aí, no meio do mercado, e tem vergonha de falar que é coach. Eu sou coach, muito bem, obrigado, e aplico coach nas pessoas. E quem não tem coach está descartado do mercado. Agora, se você vai fazer coach com pessoas que te dizem que num final de semana você vira master, então tem um cara tentando te enganar e um cara querendo ser enganado. Você caiu na conta da carochinha, me desculpa. Então o RH que não tem PNL nem coach, ferrou. O gestor que não tem PNL nem coach, ferrou. Acabou. Vamos começar por onde? Ah, mas esse negócio de coach, de PNL, esquece. PNL é uma matéria de doutorado na Califórnia, no mundo usado. Coach é uma matéria no mundo usado que veio substituir psicoterapia breve e consultoria para usar coach. E aí os tupiniquim que não sabe aplicar, que faz coach online, queima o negócio. Só que está errado. E como em toda profissão tem os pouca vergonha. Tem policial corrupto, tem político corrupto, tem médico corrupto. Do mesmo jeito que tem coach meia boca, não vou dizer corrupto, mas meia boca, não sabe aplicar. Então as pessoas ficam sem informação. E a informação que tem é a que vem de gente mal formada. Então eu vou te pedir, não existe gestão de pessoas sem coach, sem PNL. Porque você vai ficar sempre sem algum tipo de informação que deveria ter para fazer uma leitura não verbal, para fazer uma pergunta poderosa, para fazer com que a pessoa ative o seu estado de recurso e para fazer com que a pessoa elimine as suas interferências e aí sim conseguir ter alta performance. Então a primeira regra básica é assim, você tem coach PNL? Não sei. Né? Deixa eu ver o que estão me falando. Forte abraço, Robson. Contratação de RH sem análise comportamental vai trazer prejuízo. Sempre, Ale, sempre vai trazer prejuízo. Então a primeira coisa é assim, coach PNL. Segunda coisa, na hora que você faz assessment, que tipo de assessment você usa? DISC? Questionáriozinho? É pouco. É muito pouco. Esquece. Está faltando muita coisa. Você usa o Thomas? É pouco. Você usa o MBTI? É pouco. O que mais? Eu faço dinâmica de grupo. É pouco. Está faltando ainda. Mas por que, Sérgio? Você usa oxigênio funcional, balanço autonômico, integração fisiopsíquica, inteligência somática. Você usa isso? Não? Na contratação. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Então, contrato errado, gasta 2 vezes. Detalhe. Você está jogando alguém dentro de uma equipe e está prejudicando a alta performance da equipe porque você fez uma coisa sem a técnica devida, sem a informação devida. Então, o assessment não tem jeito. O Thiago está falando aqui para mim, coach PNL para líderes tem que ser mandatário. Exatamente. Não tem jeito, né, Thiago? Você que fez e trabalha em empresa e tudo mais, você sabe o que eu estou falando e sabe a diferença que dá na gestão. Muita gente é resistente a isso porque cai na mão de pessoas mal preparadas e as pessoas mal preparadas não sabem o que é coach PNL. Eles acham que sabem. Pouca gente sabe o que é coach PNL mesmo. Pouca gente sabe. Pouquíssima gente sabe. A maioria das escolas tem problema com isso. Quer fazer venda de coach, venda de PNL, bota 100 na sala, Deus abençoe e tal. E agora no online então, nossa senhora, tem até de graça, pelo amor de Deus. Né? Então eu vou falar assim como diretor do Senacoach. Não vamos fazer de graça, não vai ter online aberto, vai ser só depois quando a pessoa quer fazer online, mas vai ter que fazer o presencial. E nós temos 10 pessoas na sala e segue o jogo.
Principalmente agora que vai ter vacina, não mudou nada, o preço é igual, não tem descontinho, o preço é igual, quem quer, quem não quer, procure outro lugar. Mas eu não abro mão de passar o devido conhecimento para que as pessoas possam ser e ter ser diferenciado no mercado. Com muita calma nessa hora. Quem quer uma coisa fácil, não existe fácil. Se você acredita em Papai Noel, me desculpa, você vai ser enganado. É um dos 4 defeitos humanos ditos na Índia, né? Primeiro, errar é humano. Segundo, ter ilusões. O terceiro é querer ser enganado. E o quarto é sentidos imperfeitos. Então, muita gente gosta de ser enganado. Gosta, propensão a engano, e gosta de ser enganado. Por quê? É o jeitinho. Não tem jeitinho quando você fala de conhecimento. Ou você estuda e passa por práticas corretas e faz o que tem que fazer, fazendo as horas necessárias e tendo contato, fazendo os grupos de estudos e entregando o teu TCC, ou você não é nada. Você foi lá e participou de um negocinho que serviu e lindo e maravilhoso. Né? Então vamos ter consciência e saber que, independente de pandemia, de qualquer coisa, não existe magia. O negócio tem que ser sempre focado com seriedade, com ética, com discernimento, mas não existe magia. É legal fazer online? É legal, é muito cômodo. Mas você não tem o resultado que você acredita que tenha. Tá? Eu falo isso com experiência de causa. A outra coisa na contratação, que eu vejo que o nosso método pode ajudar muito, é você saber quem procurar para contratar. Não é quem chegou e entregou o currículo ou foi indicado. Não é isso. É quem você quer para aquele cargo, para aquele lugar, para aquele ambiente. Quem é o mais adequado. Então, muita gente não sabe qual é o perfil adequado. Não sabe. Se eu não sei criar um time, gente, como é que eu espero do time alta performance? Não tem alta performance. Deus abençoe, o que der, deu. A outra coisa é na administração de conflitos. Muita gente que está dentro de uma empresa traz a cultura da casa dela, né, a cultura da educação dela, para a empresa que tem uma cultura própria. E muita gente, quando traz essa cultura, eles não têm a calibração adequada. Né? E por que não tem a calibração adequada? Porque a empresa não é adequada para fazer isso. O gestor não é adequado para fazer isso. Então eu quero falar um pouquinho sobre os níveis de consciência que nós temos no mundo, que foi usado, por exemplo, no apartheid, para acabar com aquele negócio todo, que é usado na Europa para fazer a gestão das sociedades mais evoluídas do planeta, na Holanda, na Suécia e tudo mais, e que aqui no Brasil ninguém nem imagina que isso existe. Né? Isso está dentro de um processo de psicologia integral. Então, quando você entra com o trabalho de níveis de consciência, você consegue entender qual é a consciência predominante daquela equipe, daquele time ou daquela empresa, e como você pode fazer a gestão daquela empresa. E nível de consciência não tem certo, não tem errado. Você tem que saber lidar com o nível de consciência. O nível de consciência não é melhor nem pior. É o que tem para hoje. Então você tem que saber lidar com isso. O outro ponto é sobre a parapsicometria. Então, quando você não entende os processos de eros, medo, fobia, trauma sexual. Tem tanta gente que eu atendo aqui com trauma sexual de primeira infância que vocês não têm noção de como isso é levado para a sociedade, como isso a pessoa ela não quer que isso seja descoberto, ela não quer que isso seja transmitido, só que ao mesmo tempo aquilo dentro dela não para de bater aqui atrás. Então ela tem um convívio social que desagrada ou que impede que ela tenha melhor performance. Quando você faz o assessment que consta para a psicometria, você consegue lidar com esta pessoa, porque dentro da empresa, numa empresa séria, além do RH, você tem um psicólogo, você tem um coach, você tem um mentor, você tem um gestor. Então, se é uma empresa que quer ter sucesso na vida, né, uma empresa que quer chegar num nível mais acima, tem os profissionais adequados, porque quando aparece um profissional de mercado que tem o talento, tem várias questões que vão encaixar, vão somar com a equipe, mas ele tem alguns impedimentos e algumas interferências, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar. Se você nunca assistiu Fórmula 1, começa a assistir.
Para aquele carrinho correr lá, tem uma fábrica lá, são mais de 2.000 pessoas para aquele carrinho sair na frente. E na empresa, você joga nas costas do funcionário, do colaborador. Não é assim que funciona. E, de novo, eu não sei como o pessoal de RH aguenta tanto despreparo dos gestores, dos CEOs. As empresas familiares, as empresas que tem um diretor lá com 30 anos na cadeira, que aqui nós sempre fizemos assim. Você mudou, velhão. Você tem que estar rápido. O CEO que só vê lucro, não quer saber de nada. Então, eu invejo a capacidade que o pessoal de RH tem, que as meninas têm, de paciência, de gestão, de entender esse processo todo, e devagarzinho, com amor, com carinho, e indo ali, conversando devagar e tudo mais. Porque é um parto isso daí. Você sabe o que tem que fazer, você sabe como tem que fazer, mas os caras não autorizam. Não autorizam por quê? O cara não autoriza você contratar melhor, ou pagar um salário melhor, ou fazer uma dinâmica melhor, ou criar um processo adequado de recrutamento e seleção, ou um programa de treinamento e desenvolvimento, ou um programa de coach, mas ele gasta 15 pau numa garrafa de vinho, ele gasta 7 pau numa garrafa de uísque, ele gasta mais de 200, 400 mil num carro importado, mas para a empresa ele não pode gastar. Então eu vejo tudo isso, gente. Eu vejo os empresários que eu atendo. É totalmente fora de nexo, é um despreparo, isso é despreparo. Então, quando eu vi tudo isso, eu falei, gente, tem que ajudar essas meninas de alguma maneira. Tem que fazer algo que elas possam pegar e com pouco dinheiro dar muito resultado. Porque eu sei que os caras que estão sentados lá na mesa, vai demorar ainda, acho que, algumas etapas de encarnações para os caras entenderem que business hoje depende das pessoas, mas principalmente de pessoas que têm criatividade, inovação e que queiram trabalhar na empresa. Olha o problema aí. Queiram trabalhar na empresa. Nós estamos falando dos milênios. E aí eu não vou explicar gerações aqui. Então, se você não tem algo, um método que faz com que você possa ter essas limitações que você tem dos gestores e fazer com que, mesmo com essas limitações dos gestores, você consiga fazer uma gestão de RH mais profunda e mais exata, vai ficar difícil para você fazer o seu trabalho de RH. Então, vocês que estão me vendo aqui nessa live, compartilhe essa live com as pessoas, depois aqui no Facebook, dá o like, faz algum tipo de menção e compartilhe com as pessoas que você conhece, que trabalham com RH e tudo mais, porque assim, o nosso método ele dá muito resultado. O processo começa assim. Existem pessoas que são técnicas em neurosistêmico, método neurosistêmico, são as pessoas que fazem o analista comportamental. Ele vai lá e faz o assessment. Você pode fazer numa pessoa, você pode fazer na empresa inteira, ou num departamento, ou numa equipe, para fazer só com aquele polo. Depois você tem os profissionais, os coaches e os gestores, que são formados com o método neurosistêmico para coachar, por exemplo. E depois você tem todos os protocolos no Executive Coach para você saber lidar com essa empresa. Então, por exemplo, quando nós fazemos uma avaliação de método neurosistêmico, uma análise neurosistêmica na empresa, eu sei qual o treinamento que aquele povo está precisando, qual o tipo de suplemento, de alimentação, de gestão, de trabalho cognitivo que tem que ser feito naquela empresa. Tanto para os líderes, se eu conseguir mensurar, como para a equipe. Então, se você não sabe fazer isso, de que adianta você contratar com questionário e fazer dinâmica de grupo e depois soltar o cara lá porque você conversou com ele? Você acha certo isso? Isso é do século passado, gente. Me desculpe. Isso é do século passado. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse método, ele não é um marcador biológico. Nós temos mais de 17 marcadores biológicos com mais de 300 protocolos. É uma infinidade de recursos que você tem, de ferramentas que você tem, para poder dar resultado para a sua empresa, para a sua equipe, para a sua gestão. O empresário e o gestor que não tem isso, desculpa, está no século passado. A empresa que não sabe mensurar, através dessa nova visão, né, que um trabalho de neurometria funcional, com um trabalho de níveis de consciência, com um trabalho de dominância cerebral, com um trabalho de traço de personalidade, parapsicometria, identidade genética, desculpa, está no século passado. Não entendeu nada ainda. Para lidar com os milênios, geração Y e os milênios, você tem que estar com muito mais aguçado os seus marcadores biológicos
neurofisiológicos e de dominância cerebral, por exemplo. Então, se você pega uma pessoa que é muito didática, gosta de lidar com gente, é um SE, por exemplo, e aí ele está envolvido num processo que ele tem que ficar sozinho numa sala, você matou a dominância cerebral dele, ele vai gerar um problema de ansiedade muito grande, ele vai desenvolver TDA, ele vai desenvolver depressão, ou ele vai desenvolver uma esquizofrenia crônica. E é a empresa que gerou isso, porque ele trabalha na empresa. Né? Se você colocar uma pessoa que é SE para vender, você deixou ela, se ela for verde SE, você deixou ela completamente oxidada. Você arrebentou com ela, com a saúde dela. Em 2 anos ela tem um câncer. Então todos esses marcadores nós temos, porque nós já avaliamos mais de 25 mil pessoas. E só de empresas, eu participei já de 130 empresas avaliadas com os times. E o quanto que melhorou esse time. Por isso que eu falo, cada dólar investido volta no mínimo de 3 a 4. Não existe ninguém que trabalhou com o método neurosistêmico que não se sentiu melhor, não produziu mais e não melhorou os níveis de energia. Então isso tudo faz parte de um programa que tem dado muito resultado. Então se você trabalha com RH, se você faz gestão de RH, se você conhece alguém de RH, compartilhe esse vídeo, fale com as pessoas, divulgue essa matéria. Faça isso não por mim ou pela outra pessoa que você conhece, mas faz isso para que nós possamos ter um modelo social mais saudável. Porque as empresas são as maiores produtoras de transtorno mental do mundo e estão em São Paulo. E esse dado que eu estou falando para você, gente, é do Instituto de Psiquiatria, de Neuropsiquiatria da USP. Não sei o que estou falando não, vai pesquisar. Não confie em mim não, vai pesquisar. Então, é o Instituto de Neuropsiquiatria da USP, está falando, no último laudo que teve, em 2019, nós somos o país que gera maior número de transtornos mentais nas pessoas. No mundo. Então, por favor, me ajude a minimizar câncer nas pessoas. Me ajude a minimizar ansiedade, depressão, obesidade, transtorno de pânico, fobia, que é o que eu mais trato aqui. Tá? Deixa eu ver quem está comigo aqui. E agradecer vocês. Robson, Lê, não dá para ter jeitinho, não dá mesmo, né? Não tem jeito, né, Lê? É uma coisa terrível. Aqui. Emerson Soluções, Lília, você está aqui, Tadeu, Pati, Work, Thaís, bem-vindos aqui. O que eu estou trazendo hoje é sobre esse método neurosistêmico aliado ao RH. E você que é de RH ou conhece alguém de RH, fale sobre isso. Nós somos o primeiro país no mundo gerador de transtorno mental nas empresas, nossas empresas fazem isso. A falta de segurança psicológica, o erro na contratação, o erro na gestão e os CEOs, os gestores, piorou. Já vem errado da formação deles. Como eles têm uma formação apenas técnica, esquece. Né? Então, isso que eu estou falando, gente, é usado na British Petroleum, é usado na Shell, na Motorola, na IBM, só que na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil não é usado. Só nós usamos isso. Tá bom? Então é uma coisa inovadora, mas que já existe há muito tempo, e que perfeitamente, nessa época que nós estamos vivendo de perdas de muitas pessoas, de se reinventar, de se redescobrir, de inovar, é preciso que os RHs entendam sobre isso, que os gestores tenham mais informações e que as pessoas que estão fazendo essa nova gestão de si mesmo tenham mais informações para não cair na encruzilhada da ansiedade, do estresse crônico, do câncer. Tá? Então, para finalizar hoje, eu quero agradecer muito a vocês. Dá um like aqui, compartilhe o vídeo, compartilhe essa matéria, compartilhe esse vídeo com as pessoas e vamos fazer um movimento de deixar melhor o ambiente, a ambiência empresarial, esse círculo que as pessoas têm de empresa, de dedos, de melindre, de isso, daquilo, mas vamos começar a ser sério com isso, porque a vida é muito mais valiosa, né? Você ter um corpo saudável é o que está na moda. Hoje eu botei isso no nosso Insta, né? Está na moda ter corpo saudável. Eu não posso trabalhar num lugar que destrói meu corpo, minha saúde. Está na moda é ter uma vida saudável. Eu não posso trabalhar num lugar
que gera câncer. Então o dinheiro que eu ganho é muito caro e me deixa mal numa cama e vai me deixar o mais rico da enfermaria. Então pensem nisso, porque eu sei que o pessoal do RH é sério, eu sei que o pessoal do RH quer fazer o melhor, mas eles estão de mão atadas e geralmente elas não conseguem fazer nada. Então quanto mais vocês me ajudarem a divulgar isso, a falar sobre isso, a fomentar a saúde dentro das empresas, é o que vai mudar, nem que for uma empresa, duas empresas, é o que vai fazer diferença na vida de uma família, na vida de várias pessoas de uma família, na vida de uma sociedade como um todo. Tá bom? Quero deixar aqui um grande beijo no coração de vocês. Saúde e sucesso. Nós vamos ter agora, começar agora o curso de Body Brain Hot Coach, mas você já tem que ter coach, PNL, analista, né? Você não pode fazer esse curso se você não tiver tudo isso. Nós vamos ter em janeiro a formação intensiva de PNL. Graças a Deus tem vacina, vai sair tudo aí, Deus abençoe todo mundo. Mesmo assim a gente já está com a sala lotada, são apenas 10 pessoas dentro da sala. Tem uma ou duas vagas que a gente pode trabalhar com você. Se você estiver interessado em PNL, acessa, deixa aqui um pedido, alguma coisa, ou entra no zap da nossa parte comercial, que é o 98260-5002, que é 98260-5002, que é o 011, e pergunta lá, ou pelo nosso site, senacoach.com.br, tá bom? Eu estou aqui no Instagram e pelo Facebook. Pelo Facebook está dando para ler ali em cima, @srcoach, que é o meu Instagram, e aqui no Instagram está ao contrário, @srcoach, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, saúde e sucesso. Deixa eu ir dormir que amanhã tem treino, e eu estou treinando muito. Nessa pandemia eu perdi quase 30 quilos, e você, perdeu quanto? Como é que está seu oxigênio funcional? Como é que está seu balanço autonômico? Como é que você está trabalhando com seu propósito, missão, valores e a sua definição de integridade interna, né? Sua natureza, a sua nobre natureza. Pensa nisso. Amor e gratidão. Até o próximo vídeo.